Queridos, hoje eu quero ministrar sobre o segredo do verdadeiro contentamento. E essa palavra ela tem dois objetivos básicos, e o primeiro deles é apresentar o contentamento como uma das características necessárias na vida cristã, né? Precisamos estar contentes, e talvez seja essa uma direção específica para o novo ano, que possamos entrar o ano contente e permanecer o próximo ano contentes. E o segundo objetivo é compreender o conceito de contentamento à luz das Escrituras e lições práticas ensinadas pelo apóstolo Paulo. Quero começar dizendo, queridos, que o contentamento, ele pode ser compreendido como um estado contínuo de satisfação interior. Quando nós percebemos o que estamos vivendo na atualidade, nós identificamos sinais de insatisfação em muitas pessoas. Às vezes elas pensam que para estarem satisfeitas, completas, contentes de fato, elas precisam alcançar alguma coisa, né? E é muitas vezes um equívoco, porque quando nós alcançamos alguma coisa, às vezes eu tenho que trocar minha TV, né? Aí aquela TV de 32 vai para o de 50, e 60, 65, e aí você se programa, se projeta, faz as coisas que são necessárias para obter aquela TV maior, e quando ela chega, depois de um tempo, tem alguma coisa nova, não é mesmo? E a gente já quer o quê? Trocar. Os smartphones hoje são clássicos, né? Você não está conseguindo nem mais acompanhar a atualização, porque é uma das características contemporâneas, porque é a cultura que nos traz isso, né? Nós queremos mais, e nós temos essa dificuldade, muitas vezes, de estarmos satisfeitos, de estarmos contentes, de estarmos satisfeitos, mas não por uma mera coisa, mas uma satisfação interior, um contentamento que não se expressa em coisas, não se expressa em momentos ou situações nas quais nós vivemos, mas se trata de um completo estado de satisfação interior, que nos faz enfrentar os maiores desafios dessa vida, ou até mesmo nos faz alcançar as maiores bênçãos, e ainda assim permanecermos contentes, satisfeitos. O texto de base que nós lemos não está dizendo que ter alimento e roupas é tudo o que Deus quer que tenhamos, mas afirma com muita clareza que não precisamos ter mais coisas para que possamos ser felizes ou para que estejamos satisfeitos, porque nós já temos o que nós mais precisamos. Temos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, temos o Espírito Santo de Deus que move o nosso coração e conduz a nossa vida a cada dia. O segredo do verdadeiro contentamento é, apesar de sonharmos com tantas coisas, e você sonha, não é mesmo? Você já deve ter projetado muita coisa. Lá em casa nós já começamos a pensar nos propósitos, nos sonhos para o novo ano. É normal, é saudável, é de Deus, mas apesar de sonharmos tantas coisas, nós podemos estar satisfeitos com o que temos hoje. Gratos, encontramos paz, encontramos bem-estar, alegria, para compreender os propósitos de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós pensamos que não precisamos sonhar quando interpretamos esse texto. Não, sonhe sim, almeje muitas coisas, mas quando nós queremos entender o segredo do verdadeiro contentamento, nós vamos aprender com Paulo de uma forma assim, muito clara. Nós entendemos que essa satisfação, ela está intrinsecamente ligada em sermos gratos com o que temos hoje, aqui e agora.
Porque muitas vezes, queridos, na busca de tantas coisas, de uma mudança profissional, de uma mudança na família, de alcançar alguns objetivos específicos, nós nos esquecemos do que temos hoje. Esquecemos um princípio prático e clássico do cristianismo, que é vivermos uma vida de gratidão ao Senhor pela vida. Quando Jesus ele quer ensinar sobre o reino de Deus, ele fala assim, olha, o reino de Deus não tem a ver com comida ou com bebida, ou seja, não tem a ver com questões que envolvem coisas básicas da vida, mas o reino de Deus tem a ver com justiça, com paz, com alegria, com gozo no Espírito Santo. Jesus diz isso em sua palavra. Quando nós vimos Salmos 37, 4, o salmista, ele nos mostra assim algo tão bonito. Ele diz assim, olha, torne o Senhor a sua alegria, ou alegre-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Perceba que quando nós entendemos que o nosso contentamento, a nossa alegria, ela está no Senhor, e o que o Senhor tem nos dado hoje, nós estamos contentes, nós estamos satisfeitos, nós encaramos a vida de uma forma mais realista, e não importa o que aconteça. Talvez o ano de 2023 tenha trazido situações que você não esperava, momentos desafiadores, ou talvez você viveu o melhor ano da sua vida, mas independente de qualquer que seja essa situação, podemos fazer uma análise deste ano e dizermos, obrigado Senhor, porque eu vivi aquilo que o Senhor tinha para a minha vida, eu estou plenamente satisfeito, contente, porque o Senhor é o meu Deus e é quem conduz a minha vida. Queridos, não podemos esquecer que nada acontece por um acaso. Nós entendemos à luz das Escrituras que nenhuma folha cai de uma árvore se não for a permissão do Senhor. Então, talvez nós possamos finalizar esse inventário desse ano de 2003, dizendo, Senhor, não importa o que tenha acontecido, eu quero dizer que eu sou grato ao Senhor por tudo que eu vivi. Se as lutas vieram, eu aprendi com elas. Eu fui perseverante, o Senhor me ensinou valores importantes. Se eu pude desfrutar de bonança e realização de sonhos, eu sou grato ao Senhor, porque eles não me desviaram da tua presença. Não importa o que tenha acontecido, o que importa é que eu tive o Senhor, e se eu tenho o Senhor comigo, eu tenho tudo o que eu preciso. Podemos glorificar ao Senhor, podemos adorar a Deus, porque Ele é quem conduz nosso coração em contentamento. Eu quero apresentar agora, queridos, algumas lições que o apóstolo Paulo nos ensina. Eu quero usar um segundo texto, agora em Filipenses capítulo 4, versículo 10, que nos mostra como o apóstolo Paulo, eu quero dizer que o apóstolo Paulo, ele sabe muito nos ensinar sobre contentamento, né? Porque era alguém que eu fico espantado quando eu conheci a sua história, em situações mais controversas, ele permaneceu contente. Eu acho que é importante lembrar aquela história de Paulo e Silas, né? Eu sempre quero dizer ela, porque é algo que não entra na minha mente, não entra muito na mente das pessoas. É difícil conceber uma pessoa que estava conduzida pelo Espírito Santo, chegou à Macedônia, e ao expulsar um espírito de adivinhação de uma mulher, foi levado em praça pública, machucado, aprisionado, lá no cárcere, o pior dos piores, e ali, quando ninguém podia imaginar, sofrendo, com dor, sem medicamento, sem anti-inflamatório, sem nada, ele podia estar murmurando, reclamando, questionando, mas ele estava contente.
contente. A Bíblia diz que alto da meia-noite eles estavam adorando ao Senhor, e o terremoto veio, e um grande mover do Senhor veio sobre aquele lugar, porque Paulo, ele entendeu o princípio de viver contente com o Senhor. Queridos, não quero trazer nenhuma palavra que talvez não seja realista. Eu quero dizer, o ano de 2024 traz muitas bênçãos da parte do Senhor, mas certamente poderemos enfrentar muitos desafios, mas se guardarmos no nosso coração que o nosso contentamento não está em coisas, pessoas, situações, mas está no Senhor, venceremos os desafios e estaremos aqui no próximo 31 de dezembro, glorificando ao Senhor pela sua bondade, aleluia. Filipenses 4:10, nós vamos ler até o 13, nós vamos perceber um momento que o apóstolo Paulo vivencia com a igreja em Filipos, e nos traz lições importantes para o próximo ano. A palavra diz assim, queridos: Filipenses 4:10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode glorificar o Senhor nessa noite. Tudo posso naquele que me fortalece. Retorna no versículo 10, por favor. Eu quero entregar 3 lições. O primeiro deles, quando ele fala sobre alegro-me grandemente, porque vocês renovaram o seu interesse por mim. Ele está falando sobre como ele aprendeu a lidar com as pessoas em Filipe. Alguns tinham se esquecido dele. A segunda lição que nós percebemos, quando você vai no versículo de número 11, está atrelada diretamente à capacidade que ele mostra de se adaptar às situações da vida. E por fim ele nos mostra uma grande lição, a lição do seu chamado em Deus. E apesar dos maiores desafios que viessem, ele podia crer que tudo podia em Cristo, que o fortalecia. Então vamos lá, queridos, para a nossa primeira lição. A primeira lição que eu quero trazer, queridos, nesse texto, quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre como ele teve que aprender a lidar com a igreja em Filipos, porque a igreja não tinha tido a oportunidade de demonstrar todo o seu afeto. Paulo, quando ele escreve essa carta, bonita do jeito que ele escreveu, sabe onde ele estava? Na prisão. É isso que não me deixa assim, não entra às vezes, sabe? Não faz sentido, mas é pelo Espírito Santo que nós entendemos, queridos. O apóstolo Paulo, em uma prisão, certamente as pessoas tinham se esquecido dele, certamente se sentia abandonado, mas ali, ele traz uma palavra para aquela igreja. E a primeira lição que nós entendemos, queridos, que nós precisamos para manter o contentamento no nosso coração esse ano. Não construa expectativas irreais com relação às pessoas. Quero repetir. Não construa expectativas irreais em relação às pessoas. Os grandes problemas, queridos, que pode levar o contentamento da gente, aquela alegria, aquela plena satisfação, é o sério problema de muitas vezes criarmos uma expectativa muito grande nas pessoas.
Precisamos aprender, como o apóstolo Paulo nos ensina, queridos, a sermos mais realistas em relação ao lidar com as pessoas. Devemos esperar o melhor das pessoas, mas ao mesmo tempo precisamos ser realistas e nos lembrarmos que elas são imperfeitas, poderão nos desapontar, e a nossa atitude nessas ações poderá afetar imensamente o nosso prazer de viver. Mas se nós estivermos preparados, se nós estivermos realistas em realizar, ao lidar com as pessoas, isso pode nos ajudar a preservar o contentamento no nosso coração. Às vezes, nós esperamos demais do outro, esquecemos que são falhos. Os grandes problemas que às vezes nós deparamos emocionalmente dizendo, está associado intimamente à expectativa que criamos em relação ao outro. Eu digo isso, queridos, porque nós nos relacionamos todo dia, ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho, longe. Você lida com pessoas na sua casa, você lida com pessoas no seu trabalho, você lida com pessoas na sua vizinhança, e por mais que nós tenhamos o desejo de ser agradáveis, sermos gentis, ajudar as pessoas, certamente em algum momento poderemos nos desapontar, queridos, e está tudo bem. Nós precisamos, antes de qualquer outra coisa, oferecer a nossa misericórdia, assim como recebemos do Senhor. Precisamos aprender o segredo de entender as pessoas, entender inclusive que os nossos amigos irão falhar com a gente. Nós precisaremos entender e seguir em frente. Eu quero dizer que nós precisamos aprender a sermos generosos e a oferecer as nossas misericórdias e a plantar sementes de misericórdia, para que possamos também colher misericórdia quando for necessário. Eu digo isso, querido, sabe por quê? Porque a gente também não é perfeito, não é isso? Nós também vamos o quê? Falhar. Certamente. Mas se nós plantamos sementes de misericórdia no coração das pessoas, certamente colheremos misericórdia no momento oportuno. Jesus, ele nos ensina uma lição muito boa em Mateus capítulo de número 7, versículo 12, que diz sobre a regra de ouro de Jesus. Ele diz assim, olha, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Manter o contentamento no nosso coração talvez exija de nós oferecermos aos outros aquilo que nós esperamos que eles ofereçam a gente. Às vezes temos um critério rígido demais para lidar com os desafios que o outro enfrenta, mas quando passamos pelos momentos difíceis, queremos ser olhados com misericórdia, que a graça de Deus possa nos envolver, e nós possamos criar as expectativas corretas, reais, em relação às pessoas, amar em todo tempo, e continuar amando, porque essa é a essência do Senhor em nós. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, ele não deixou de amar aquela igreja, parecia que ela tinha esquecido, que ela tinha se abandonado, mas ele demonstra misericórdia com aquelas pessoas, mas ele continua dizendo para ela, e ele vai nos ensinar a segunda lição, no texto de Filipenses capítulo 4, versículo de número 10, agora já seguindo, versículo 11, ele diz assim, olha, não estou dizendo isso, porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. A segunda lição, queridos, importante, talvez necessária para esse novo ano, talvez faça sentido para você, desenvolva a habilidade de se adaptar a toda e qualquer
situação. Você tem facilidade de se adaptar? Você é flexível? Muitas vezes a nossa dificuldade de nos adaptarmos, sermos flexíveis em determinadas situações, pode levar ao nosso contentamento. Adaptar-se significa encarar mudanças de uma forma mais flexível, positiva. Vai ver aquela pessoa que às vezes fala assim, né? Ah, não vai dar certo. Ah, não tem jeito, né? Você quer começar alguma coisa nova, só tem uma palavra negativa, né? Não. Saber adaptar-se é ser flexível, mas ser positivo. Algo extremamente importante diante do cenário de transformações intensas que estamos vivendo nos últimos tempos. Queridos, mudanças é o que nós estamos sempre percebendo, e certamente 2024 pode trazer mudanças na sua vida, na sua família, no seu trabalho, mas quando nós, com a ajuda de Deus, entendemos que essas mudanças podem chegar, mas o próprio Deus irá nos ajudar a nos adaptar e a encarar de forma positiva cada situação, extraindo o melhor do que Deus quer nos ensinar, sejam momentos bons, momentos difíceis, momentos de bonança, ou talvez momentos de escassez, que possamos encarar todos esses momentos, que a vida possa nos trazer, queridos, de uma forma positiva. Deus está cuidando da gente, Deus tem um bom plano para cada um de nós, e é nessa palavra que nós podemos descansar, confiar. A vida por vezes pode ser incerta e trazer dificuldades, situações diversas, mas podemos confiar que Deus estará presente em todos os momentos, nos capacitando, acolhendo e conduzindo nos bons momentos e nos mais desafiadores. Talvez nós possamos fazer como o salmista em Salmo 37:5. Ele nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Talvez o grande segredo seja aprendermos a confiar plenamente em Deus. Eu quero dizer uma coisa: o Espírito Santo está derramando sobre nós, queridos, uma porção de confiança no Senhor. Entre nesse novo ano com essa confiança de que você tem um Deus e Ele está cuidando, e o melhor Ele fará. Nossa sociedade, ela dá grande ênfase a coisas, ao comércio, por mais que sejam necessárias, não é o mais importante para Deus. Ele quer que nós tenhamos e desfrutemos de coisas boas, mas exige o primeiro lugar em nossas vidas. Guarde essa palavra, queridos. Talvez você tenha que se adaptar com muitas coisas desse próximo ano, mas lembre-se que ao se adaptar diante das situações, é importante manter a prioridade bem alinhada em sua vida. Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Existem situações que a gente fala assim: ó, eu vou precisar me adaptar, mas a prioridade precisa ser mantida. Busque o reino, busque o Senhor, preserve os valores do reino, e você vai ver que grandes coisas você viverá. Amém? Eu quero finalizar, queridos, dizendo a terceira e última lição que esse texto nos ensina. Versículo 13 diz assim: olha, tudo posso naquele que me fortalece. A terceira lição que o apóstolo Paulo nos traz, queridos, e que talvez seja importante para a gente, ele só tinha essa clareza, esse contentamento, porque ele entendia o propósito de Deus na sua vida, e vivia comprometido com ele. Quero dizer, queridos, que talvez de tudo que nós estamos falando aqui, o mais importante, se você entender o propósito de Deus para a sua vida.
e viver comprometido com Ele. O contexto do tudo posso naquele que me fortalece não significa que nós possamos fazer qualquer coisa que queremos ou aquilo que a outra pessoa faça. Significa que somos capazes de fazer o que quer que Deus nos ordene. Tudo posso naquele que me fortalece dentro de um plano que Deus tem para a minha vida. Paulo tinha ciência de que qualquer que fosse a situação em que estivesse, Deus o fortaleceria para cumprir o seu chamado. Seja sofrendo privação, seja tendo abundância, estaria contente em qualquer situação. Eu quero fechar lendo Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim, queridos: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. Você ama o Senhor? Amém? E são chamados segundo o seu propósito. Entenda o seu propósito em Deus esse novo ano, queridos. E viva comprometido com Ele. Eu quero encerrar dizendo que Paulo escreveu o livro de Filipenses na cela de uma prisão. Sem dúvidas, em condições lamentáveis. Ele carregava um contentamento verdadeiro em seu coração. E nos encoraja a fazermos o mesmo. Suas palavras, elas são tão verdadeiras hoje, quanto quando foram escritas. Que possamos entender o segredo do verdadeiro contentamento. E que ele possa fazer sentido em nossas vidas, nesse próximo ano. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.